O jornalismo pode ajudar a escola a se aproximar mais da realidade, dando sentido aos temas tratados em sala de aula. Mas antes de começar essa conversa, convido você a refletir: para que serve o jornalismo? A função principal do jornalista é a de buscar, verificar e divulgar informações que sejam de interesse da sociedade. E para isso, ele precisa seguir alguns procedimentos para garantir que aquilo que será divulgado é realmente confiável. Isso não quer dizer que erros não aconteçam. Como em qualquer outra profissão, o jornalista está sujeito a cometer enganos. Mas isso é muito diferente de uma fake news, ou seja, de inventar de propósito um conteúdo falso. Erros não são propositais. Até porque, se forem frequentes, levarão o jornalista e a empresa jornalística a perderem o que tem de mais importante: a credibilidade. Entender os bastidores de uma notícia é relevante também para que possamos identificar esses erros e até cobrar o aperfeiçoamento do trabalho. A crítica é mais assertiva se a gente conhece as engrenagens da imprensa. E por falar em engrenagens, vamos conversar um pouquinho sobre o método jornalístico. São as principais etapas na produção de uma notícia. Então, o jornalista parte de uma inquietação, de uma dúvida ou mesmo de um fato que despertou seu interesse. Com uma pergunta para responder, ele pesquisa, entrevista especialistas e confronta diferentes fontes de informação até que tenha os dados necessários sobre o assunto que ele se propôs a investigar. Outra etapa importante do processo jornalístico é o de organizar as informações obtidas. Geralmente, o dado mais relevante vem primeiro, seja ali no início de um texto ou logo na abertura de uma reportagem em áudio ou vídeo. Chamamos esse conteúdo de lead. Mas há outros gêneros no jornalismo com características diferentes e que, portanto, também organizam a informação de uma outra maneira. Só para dar alguns exemplos. Há entrevistas em formato ping-pong, que são aquelas que trazem a pergunta do repórter e a resposta do entrevistado praticamente na íntegra. Reportagens especiais, que não estão ligadas necessariamente a algum episódio atual. Elas costumam ter um estilo mais livre, permitindo ao autor criar textos e áudios mais elaborados e que podem até emprestar elementos e recursos da literatura. Isso sem falar no jornalismo visual, que usa de imagens, gráficos e infográficos para contar histórias. É só depois dessa organização, que passa pela escolha de quais dados serão usados e em qual ordem, é que o material está pronto para ser publicado. Com isso, o jornalismo mantém a população atualizada e dá elementos para que possamos tomar decisões bem informadas. Acho que agora fica mais fácil responder à pergunta: para que serve o jornalismo, não é mesmo? Vamos lá! Para fiscalizar e denunciar, para alertar sobre algo, para provocar mudanças, para explicar ou traduzir assuntos complexos, para conscientizar e ampliar o debate sobre temas importantes. Para cumprir essas funções, o repórter pode contar com a colaboração de quem não é jornalista também. Todos nós podemos enriquecer o trabalho da imprensa, compartilhando flagrantes da cidade, imagens de injustiças e outros conteúdos. É o chamado jornalismo cidadão. Compreender o funcionamento do jornalismo e o seu papel na democracia é algo que pode ser construído desde bem cedo. Que tal colocar a mão na massa e produzir reportagens reais? Para isso, você e seus estudantes precisam definir alguns temas que possam ser pesquisados na própria escola ou a partir de entrevistas de verdade. Um exemplo: a turma pode investigar como a escola cuida do meio ambiente a partir do tratamento da água. Existe algum sistema de coleta da água da chuva? Se sim, como é que a água é reaproveitada na escola? As torneiras dos banheiros, dos refeitórios, elas funcionam bem ou ficam ali pingando? A escola já fez alguma campanha para conscientizar sobre a importância de economizar água?
Se possível, deixe que os próprios estudantes decidam a melhor maneira de contar essa história. Em textos, fotojornalismo, podcasts ou outras modalidades. Quem sabe esses repórteres por um dia não acabam criando uma campanha de utilidade pública com impacto além dos muros da escola, hein?